Eliane e do Isaac. Assim também nós ligamos esse bebê, Senhor Deus, no mundo físico nessa noite, e que o Senhor esteja ligando no mundo espiritual, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Projeta para nós Isaías capítulo 49, versículo 8. Vamos ler comigo rapidinho. Isaías. Nós temos ainda Bruno e José. Vamos deixar então para domingo que vem, então. Tá bom? Tá? Que aí a gente se organiza melhor, tá bom? Vamos embora. Isaías 49, versículo 8. Vamos ler comigo todos juntos? Assim diz o Senhor, no tempo que? Aceitável. Tem tradução que fala no tempo favorável. Te ouvi e no dia da salvação te ajudei. E te guardarei e te darei por aliança do povo para restaurares a terra e dar-lhe-eis em herança as herdades o quê? Assoladas. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que não seja eu ministrando a Tua palavra nessa noite, mas que seja o Espírito Santo de Deus através da minha vida. Há uma presença de Deus muito grande aqui. Ó Deus, há um fluir muito grande do Senhor nessa noite. E pedimos que não seja eu ministrando a Tua palavra, mas que seja o Espírito Santo de Deus ministrando aos nossos corações nessa noite. E que todos nós, Senhor, possamos sair daqui alimentados, fortalecidos, ativados, reavivados, ó Senhor, para que possamos, ó Deus, cumprir o nosso propósito e ver todas as promessas que o Senhor tem preparada para esta casa e para todos nós aqui nesta geografia. Assim nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tempo favorável. O tema desta mensagem é tempo favorável. O que é um tempo favorável? Preste atenção aqui, ó, todos vocês. O que é um tempo favorável? Um tempo favorável é um momento único na nossa vida. Sabe aquele momento que Deus faz na nossa vida que é como se fosse assim um divisor de água, como se fosse assim algo único na nossa vida? Isso é um tempo favorável, onde tudo acontece ao mesmo tempo, uma convergência de várias bênçãos em nossas vidas. E isso é um tempo que favorável. É justamente isso que está em Isaías 49, o tempo aceitável, o tempo favorável do Senhor. O que é um tempo favorável? Eu coloquei aqui, ó, é tempo de cumprimento de promessas, é um tempo de grande favor de Deus, é um tempo onde a mão de Deus estará liberando grandes bênçãos sobre nós. É um momento único, um momento oportuno na nossa vida. É um momento de convergência, é um momento que tudo acontece na nossa vida. Isso é um tempo que favorável. Tem um vídeo que eu preparei aí, tá aí o vídeo. Uma irmã, ela lá, calma, um minuto, calma. Dá uma pausa aí, dá uma pausa, um minutinho. Dá uma pausa. Vocês sabem que nós acabamos de vir lá do Monte Carmelo. E ali Deus fez algo sobrenatural. E através dessa nossa viagem, Deus já está liberando grandes coisas. Deus já está liberando grandes coisas. A quantidade de milagres que o Senhor está fazendo é algo sobrenatural. Inclusive o próprio documento da igreja. Saiu depois da nossa viagem ao Monte Carmelo, né? Recebi esse vídeo ontem dessa irmã. Coloca para nós esse vídeo. Oi, apóstolo, boa noite, tudo bem? O senhor lembra que eu fiz aquela campanha no final do Monte Carmelo? Que eu pedi para o senhor orar pela minha neta, que na época ela estava internada na UTI, que ela tinha tido um AVC e estava em estado
exame dela, eu anotei cura e o senhor levou lá para o Monte Carmelo, né? Ela estava sendo enganada pelos médicos. Aqui está a foto dela na UTI. Tá vendo? Então, apóstolo, agora eu vou mostrar a segunda foto dela, né? E os médicos não conseguem entender o que aconteceu. A segunda foto dela, ela tá curada e já tem alta, tá? Ainda tá no hospital porque a outra foi contactada, né? Porque eles achavam que era maus tratos. Amém. Glória a Deus. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Ela tá liberada. Então, olha só, nós entramos num tempo de grande favor de Deus. Tempo de cura, tempo de restauração de casamento, tempo de liberação financeira, um tempo muito poderoso, muito poderoso. Eu quero dizer algo para vocês. O presidente dessa nação, inclusive essa nação, é uma nação, tá? A nação mais rica do mundo, mais poderosa do mundo. Por quê? Porque essa nação, os valores dessa nação, são valores bíblicos. Toda a Constituição é feita através da palavra de Deus. É uma nação cristã. No século XVIII, no século XIX, foi a nação que mais evangelizou o mundo, foi a nação dos Estados Unidos. Então essa nação é uma nação próspera, abençoada, tudo isso, por causa da palavra de Deus, da presença de Deus. Então eu quero dizer algo para vocês, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Antes das eleições, teve um profeta que teve uma revelação que o Trump sofreria um atentado, levaria um tiro na orelha, ele cairia, e quando ele se levantasse, ele levantaria muito mais forte. Logo depois, o país todo ficaria vermelho, porque a cor dos republicanos é vermelho, ganharia as eleições. O primeiro ano de governo, os primeiros meses, primeiro ano de governo, seria de muita turbulência, até botar a casa em ordem, arrumar todas as coisas, mas que depois, até o final do governo dele, viria uma prosperidade muito grande sobre esta nação. E que depois disso, tá, depois do governo, não saberíamos o que iria acontecer com o mundo, porque nós sabemos que nós estamos no tempo do fim. Então eu quero dizer algo para vocês. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade. É um momento favorável, é um momento onde Deus vai fazer todas as coisas. Para isso nós precisamos estar com a nossa vida no altar de Deus, para que possamos viver todas as coisas. Conclusão. Esta mensagem baseada no tempo favorável, eu vou ler alguns versículos com vocês e eu vou compartilhar com vocês aquilo que Deus ministrou no meu coração na terça-feira em casa, orando por vocês, orando pela igreja. Vamos ver comigo rapidinho aqui. Quero mostrar para vocês aqui, tá? Algumas passagens bíblicas onde esses homens de Deus experimentaram esse tempo favorável na época deles. Foi um favor de Deus. Vamos ler comigo 1 Samuel, capítulo 18, verso 14, com Davi. Rapidinho. 1 Samuel, versículo 14. Todos juntos. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E o Senhor era o quê? Com ele. Tudo que Davi fazia, ele o quê? Prosperava. Porque ele estava debaixo de um tempo favorável. A mão de Deus era com Davi. Em 1 Crônicas 11, 9 fala a mesma coisa também. Vamos ver comigo. 1 Crônicas 11, 9. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era o quê? Com ele. Por que Davi tornava cada vez mais forte? Porque ele estava debaixo de um favor de Deus.
É esse favor de Deus que faz toda a diferença. E eu quero dizer para todos vocês nessa noite, esse é um momento único. Nós precisamos aproveitar esse tempo agora. O que Deus está fazendo. Porque, como diz os grandes teólogos, nós vamos viver o último avivamento antes da chegada do anticristo. E depois virá o tempo do fim. Nós precisamos aproveitar esse momento único que nós estamos vivendo, para que possamos, na verdade, avançar em todas as áreas, para que você possa aproveitar cada momento com a sua esposa, com seus filhos, no ministério, no seu trabalho, em todas as áreas, para que o reino de Deus possa o quê? Avançar. Então esse é um momento único, um momento favorável. Por isso que Davi, na verdade, ele viveu tudo isso. A Bíblia diz também que Neemias, ele vai viver um momento único na vida dele. Foi quando Deus levanta ele para reconstruir os muros de Jerusalém. Vamos ver comigo, Neemias capítulo 12, versículo 18, rápido, todos juntos comigo. Neemias 2, 18, vamos ler. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora o quê? Me fora o quê? Me fora o quê? Me fora o quê? Favorável. Como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos. Esforçaram as suas mãos para o bem. Diga para o seu irmão, eu profetizo. Que nós entramos debaixo desse tempo favorável. Então, meu irmão, levanta e vamos viver o melhor de Deus para todos nós, nesse tempo agora, tempo de avivamento, tempo de bênção, tempo de conquista, em todas as áreas, na família, ministério, finanças, sinais, prodígios e maravilha, é um tempo favorável do Senhor. Aleluia! Isso é algo tremendo. E o que aconteceu? Neemias aproveitou essa oportunidade. Tempo favorável é um tempo oportuno, que não acontece sempre. É aquele momento, sabe aquela chuvarada que vem? É um tempo favorável. E é o que está chegando, já chegou. Nós só precisamos ir ao encontro daquilo que Deus tem para nós nesse tempo favorável. Olha, a Bíblia também fala que José, mesmo passando por todos os processos, como Neemias passou, como Davi passou, Davi experimentou um tempo favorável, Neemias experimentou um tempo favorável, e José também experimentou um tempo favorável. Passou por muitas lutas, mas tem um momento na nossa vida que vem o quê? Aguaceiro e chuvarada. Há momento, querido, que a bênção vai te alcançar da esquerda e da direita, para frente e para trás. Diga para o seu irmão, o tempo favorável é tão poderoso que você não vai precisar nem chutar a bola para fazer o gol. A bola vai bater em você e vai entrar e vai fazer o gol sozinho. Aplauda o Senhor. Esse é o tempo que favorável. E olha o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 39, versículo 2 e 3. José também experimenta isso. Vamos ver, todos juntos. E o Senhor estava com José e foi homem o quê? Foi o homem o quê? Próspero, estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor o quê? Prosperava em sua mão. Diga para o seu irmão, ainda que tentem jogar você no buraco, ainda que você venha ser preso, ainda que você venha trabalhar, cortar grama, ser copeiro, Deus está com você, e vai chegar o momento de grande explosão, de grande crescimento na sua vida. Amém? Agora, olha o que acontece no versículo 21. Vamos ver o versículo 21, todos juntos. Versículo 21. O Senhor
porém estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. Diga para o seu irmão, sabe o que aconteceu depois disso? José saiu para ser governador do Egito. Diga para o seu irmão, calma, meu irmão. Deus é fiel. No início as coisas são difíceis. O meio é quase impossível. Mas depois, dá uma sacudida aí, mas depois as coisas acontecem. Aplauda o Senhor. Eu quero finalizar essa mensagem da seguinte forma. Eu estava orando por todos nós, na terça-feira, pela madrugada. Aí eu peguei o quadro do certificado que Deus nos deu do governo federal. Para que possamos, agora avançarmos e construir o templo para Deus nessa cidade. E não somente isso, poder também, ajudar e legalizar o nosso povo. Esse é o desejo do meu coração. E eu tenho certeza que é o sonho de Deus, por isso que Ele nos deu esse documento. Então vamos embora. Eu estava orando de madrugada, eu peguei o quadro, dobrei meu joelho e falei, Senhor, esse documento é o teu favor, é o tempo favorável do Senhor. E esse tempo favorável do Senhor é um tempo que todas as coisas irão convergir para que os sonhos do Senhor sejam estabelecidos nesta igreja, nessa geografia e abençoando todo o povo do Ministério Gileade. Aí eu falei, Deus, me dê uma palavra. E Deus me deu uma mensagem poderosa. Lá em 2 Reis, essa passagem é uma passagem que eu quero ler alguns versículos com vocês, mas é uma passagem, quero fazer uma rápida introdução. Nessa época tinha um profeta que se chamava Eliseu. Repete comigo, Eliseu. Um profeta que se chamava Eliseu. E o profeta Eliseu, vocês sabem que foi o sucessor do profeta Elias. E o profeta Eliseu, ele recebe a unção dobrada do profeta Elias. E viveu um ministério poderosíssimo, o profeta Eliseu. Quero dizer algo para vocês, que quando Deus me deu essa palavra aqui, e eu comecei a meditar nela, aí no final o Espírito Santo ministrou no meu coração, que eu quero falar para vocês no final. Mas deixa eu mostrar para vocês esse cenário. Essa é uma passagem onde Samaria estava cercada. Samaria estava cercada pelos arameus. Cercou, não tem entrada de alimento. O que acontece? A reserva acaba e a população começa a passar o quê? Necessidade. O exército cercou a cidade dos arameus. E ali a situação estava uma calamidade tão grande, onde já estavam até comendo seres humanos na cidade, praticando canibalismo. Porém, na porta da cidade tinha 4 leprosos. Olha aqui, tinha 4 leprosos na porta da cidade. Esses 4 leprosos que estavam na porta da cidade, eles falaram assim, se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer, porque não tem comida dentro da cidade. Se nós ficarmos aqui, nós também iremos morrer. Só tem um jeito. Vamos lá no acampamento dos arameus. Eles podem nos matar ou eles podem nos dar alimento. E eles tomaram essa decisão e foram no acampamento. Quando eles chegaram no acampamento dos arameus, Deus enviou um exército de anjos celestiais. E esses soldados viram os anjos, os barulhos dos cavalos, tudo isso. Eles o quê? Foram embora e correram. Nisso que eles foram embora, deixaram para trás toda a estrutura de alimento, prata, ouro, comida, gado, ovelha, deixaram toda aquela estrutura. Mas antes disso acontecer, o profeta Eliseu,
falou para o rei e para o capitão: vocês estão vendo essa calamidade, mas eu tenho uma palavra de Deus para essa cidade e para vocês. A partir de amanhã haverá fartura, haverá milagre, haverá uma grande abundância nesta cidade. Algo sobrenatural aconteceu. Vamos ler aqui comigo rapidinho. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 ao versículo 28. Rápido, vamos embora. Todos juntos, vamos embora. Todos juntos. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou o quê? Samaria. Versículo 25. Rápido, vamos embora, rápido. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombo por 5 peças de prata. 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. 27. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? 28. Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje nós comamos. E amanhã o quê? Comeremos o teu filho. Olha a situação que estava o quê? Samaria. Mas tinha um homem de Deus nesse lugar, chamado Eliseu. Vamos ver o que Eliseu fala. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Vamos ler comigo todos juntos. 2 Reis 7. Rápido. Mas vamos ler com autoridade, vamos embora. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Eu estou aqui como um profeta de Deus nessa noite, para dizer para todos vocês: entramos num tempo favorável, entramos num tempo único com a nossa vida. Sandro foi comigo para Indianápolis, deixou os trabalhos, deixou tudo, lá em Indianápolis, ficou comigo 4 dias, eu vi, o telefone dele não parava de tocar, foi o período que ele mais fechou contratos, lá fazendo a obra de Deus. Um tempo favorável, um tempo de milagre, tempo de bênção chegou para nós nesta casa. Foi isso que Deus ministrou no meu coração. E eu estava com o documento, segurando o documento. Deus falando para mim: chegou o tempo favorável. Mas aí, no versículo 2, aparece um incrédulo. Olha o que ele fala, versículo 2. Vamos ler comigo o versículo 2. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que se o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse: eis que o verás com teus olhos, porém disso não o quê? Comerás. Um capitão da guarda do rei, um homem incrédulo, não acreditou no tempo favorável. Diga para o seu irmão aqui nesta casa: não tem incredulidade. Todos nós acreditamos no tempo favorável do Senhor. Esse tempo chegou, e todos aqueles que estiverem firmados na rocha, aliançados com Deus, vamos juntos viver esse tempo favorável de avivamento, salvação em massas, sinais, prodígios e maravilha, transferência de riqueza nesse tempo do fim. Algo grande vai acontecer nesta casa, porque é propósito de Deus, é promessa de Deus, o tempo de Deus chegou e nós temos fé para viver esse grande avivamento, nós temos fé para viver aquilo que Deus preparou, aquilo que Ele vai fazer neste lugar, porque é da vontade dEle, é do favor dEle. O tempo chegou e nós nos apropriamos desse tempo favorável e queremos declarar: Senhor, nós te agradecemos. Aplauda o Senhor.
E aqui, 4 leprosos na porta da cidade. Vamos ler comigo. Versículo 3 e 4. Vamos ver. 2 Reis 3 e 4. Vamos lá, todos juntos. Vamos ler, igreja, comigo. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros: para que estaremos nós aqui até morremos? Versículo 4. Se dissermos, entraremos na cidade, há fome na cidade, morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos assírios. E se nós deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, também somente o quê? Morreremos. E diz a palavra de Deus que eles foram. Vamos ver, versículo 5 ao versículo 9, todos juntos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos assírios. Chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Para aqui. Sabe que exército foi esse? Um exército de anjos celestiais. Diga para o seu irmão: todo grande favor de Deus é acompanhado da presença dos anjos. Vocês podem aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. E o que aconteceu? O exército, quando ouviu aquele ruído de cavalos, de um grande exército vindo, era anjos, eles o quê? Correram. Diga para o seu irmão, diga para o seu irmão, aqueles que temem ao Senhor, os anjos do Senhor acampam ao seu redor, os guarda e os livra. Agora, vamos ver o que aconteceu. Preste atenção o que aconteceu. Vamos ver o versículo 7 até o versículo 9. Vamos ver. Pois se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Versículo 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e o que? Comeram, beberam, tomaram dali o que? Prata, ouro e roupas, e foram se esconder. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram o quê? Esconder. Olha só que coisa sobrenatural. Para se cumprir o tempo favorável, para se cumprir a palavra de um homem de Deus. Chegaram lá, estava com tudo. É como você chegasse lá, o Walmart parou lá na sua casa com um caminhão, com tudo, e veio ouro, veio prata, veio tudo. Você dá onde veio tudo isso, aquela bênção toda, aquela glória toda, aquele milagre todo, aquele mover todo, Deus fazendo algo sobrenatural. E aí, olha só, presta atenção, olha o que acontece, olha aqui, ó. Vamos comigo mais um pouco à frente. Versículo 9. Agora, o que acontece? Quando eles vivem tudo isso, olha que coisa linda. Eles falam assim: gente, nós não podemos ficar com essa bênção toda, não. Vamos lá na cidade avisar o povo vir aqui pegar também, porque tem muita coisa. Diga para o seu irmão: a prosperidade, o favor de Deus, a bênção de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que você vai ter que repartir. Você vai ter que abençoar, porque vai multiplicar cada vez mais. Eu profetizo, eu declaro isso na sua vida de uma forma poderosa. Eles saíram dali e foram lá na cidade, e sabe o que aconteceu? Foram lá compartilhar com o povo, compartilhar com todo mundo. Vamos ler comigo todos juntos, versículo 10, rapidinho, todos juntos, vamos embora, todos juntos. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram: vamos embora, povo, porque chegou o milagre, chegou a bênção.
chegou um carro novo para você, uma doação, uma casa própria, o seu green card, o seu documento, um novo emprego, chegou uma nova oportunidade para você, uma promoção para você. Vamos embora! Vamos ler comigo. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo o quê? Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. Versículo 11, todos juntos. E chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. Versículo 12. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber que é que os sírios fizeram. Bem sabe eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial, estender-se pelo canto, dizendo: quando saírem da cidade, então os tornaremos vivos e entraremos na cidade. Versículo 13, vamos ver o versículo 13. 13. Então um dos servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. Envia-los, e você vê, vai lá observar, versículo 14. Vamos ler comigo todos juntos. Tomaram, pois, dos cavalos de carro, e o rei os enviou com os mensageiros após o exército dos assírios, dizendo: ide e vede. 15. Vamos lá. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estavam cheio de quê? Cheio de quê? Cheio de quê? Cheio de roupas, de aviamento, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Versículo 16. Então o quê? O povo saiu correndo, vão todo mundo lá pegar a comida, pegar tudo. Vão embora. Vamos ver. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e havia ali uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Você pode aplaudir em nome de Jesus? Versículo 17, olha o que acontece. E puseram o rei à porta o Senhor, em cuja mão se encostava, e o povo o quê? Atropelou na porta, e o quê? Morreu. Como falaram o homem de Deus, que falou quando o rei descer a ele. Versículo 18. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase esse tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Versículo 19. E aquele senhor, que é o capitão, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Versículo 20. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta, e ele o quê? Morreu. Porque duvidou da palavra do homem de Deus. E ali, nessa madrugada, quando Deus me deu essa palavra, eu falei assim: Senhor, eu sei que o profeta Elias, ele é de Gileade. Porque a Bíblia fala: Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Isso está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então eu sei que o profeta Elias, ele é de Gileade. Eu falei: Senhor, será se o profeta Eliseu também é de Gileade? Eu tenho 37 anos de convertido, 30 anos de pastor. Eu nunca ouvi um pastor, durante esses anos todos, falar que o profeta Eliseu é de Gileade. Nunca ouvi. Você já ouviu? Está aqui, ó, pastor Ed. Você já ouviu? Nunca ouvi ninguém falar que o profeta Eliseu era de Gileade. E o Espírito Santo ministrava no meu coração: eu estou te dando essa palavra, porque o profeta Eliseu, ele é de Gileade. O profeta Eliseu é de Gileade. E ali eu fui pesquisar. E eu fui ver 1 Reis 19, 16. Vamos ler comigo todos juntos. 19, 16. 1 Reis 19, 16. Vamos ler.
também, aqui, Deus quando falou para Elias, unge também Eliseu. Vamos embora. Também a Jeú, filho de Nice, ungirá rei de Israel. Também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E aí eu fui lá pesquisar um mapa para saber onde fica Abel Meolá. Coloca o mapa para nós lá, rapidinho. Coloca lá o mapa para nós, rapidinho lá. Abel Meolá. Olha aqui. Está aqui, ó. Abel Meolá. Ele está na região de Gileade. Quase que eu fui arrebatado naquela madrugada. Quase que eu fui arrebatado naquela madrugada. E aí tem um judeu que mora em Jerusalém, muito amigo meu, muito estudioso. Liguei para ele, mora em Jerusalém. Falei, Isaac, eu fiz uma pesquisa e eu tive uma revelação que Eliseu, ele é de Gileade também. Você pode confirmar isso para mim? Apóstolo, me aguarda aí. Foi pesquisar. Apóstolo, o senhor está certíssimo. O profeta Eliseu é da cidade de Gileade também. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Quero finalizar a mensagem. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso? O fato de nós sermos da igreja de Gileade, isso não significa que nós somos melhores do que as outras igrejas, nada disso. É porque Deus quis assim. Mas a nossa característica da igreja de Gileade é literalmente fluir como o profeta Elias e como o profeta Eliseu. E a bandeira do profeta Elias era o quê? Santidade ao Senhor. A bandeira do profeta Eliseu era o quê? Santidade ao Senhor. Esses dois grandes homens de Deus, Deus quis assim, que eles fossem uma referência. E essa é a característica. Nós não somos Elias, nós não somos Eliseu. Nós somos cristãos do reino de Deus, mas nós temos essa essência profética de Gileade. Entendeu? Uma igreja profética, uma igreja que flui debaixo do profético, debaixo do manto que profético. E ali, eu falei, Senhor, então já que o Senhor me deu isso, agora eu te peço mais uma coisa, Deus. Falei com Deus. Me dá um sonho nessa madrugada. Me dá um sonho nessa madrugada. Eu já entrando no templo novo, construindo um templo novo, e a gente vivendo um grande avivamento nesse templo, e vários americanos participando, e culto em inglês, e um avivamento alcançando os hispanos, os latinos, os americanos, um grande mover, me mostra esse templo já. Pedi o Senhor. E ele foi dormir. Quando foi pela manhã, a Yara enviou uma mensagem para mim e falou assim, amor, a Amandinha, a minha sobrinha que mora aqui nos Estados Unidos, teve um sonho nessa madrugada. E eu estou enviando o sonho para você, amor. Esse sonho, no sonho o senhor estava entrando dentro do templo, um templo muito grande, e vivendo um grande avivamento. Vocês podem glorificar e aplaudir o nome do Senhor Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Depois eu mostro o sonho para vocês. Então eu quero dizer algo para vocês. A mão de Deus está estendida sobre esta casa. O favor de Deus está estendido sobre esta casa. E quem estiver com a vida no altar, em obediência a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, aos seus apóstolos, em obediência com coração de misericórdia, sendo leal, sendo uma pessoa humilde, todos vocês irão viver algo que vocês nunca viveram durante toda a vida de vocês. Um grande mover de Deus, algo sobrenatural. Eu quero finalizar com vocês com 2 versículos. 2 versículos. Diga para o seu irmão, você quer ser abençoado? Você precisa ser humilde. Olha o que diz a Bíblia. Provérbios 15, 33. Vamos ver todos juntos. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor era a instrução da sabedoria. Precedendo a honra vai o que? A humildade. Então, aqui está a honra. Na frente da honra vai a humildade. Se você quer ser honrado, você precisa ser humilde.
Se você quer viver o tempo favorável do Senhor, seja humilde. Seja misericordioso, seja leal, seja obediente. Olha o outro versículo, Provérbios 22, 4. Vamos ler comigo todos juntos. Coloca lá pra gente, 22, 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor é o quê? Riquezas, honra e vida. Diga para o seu irmão, você quer viver esse grande favor de Deus? Você quer mesmo? Então que você seja humilde e que você tenha temor, que aí vai vir riquezas, honra e vida para você, para sua família e para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos levantar debaixo do favor de Deus. Vamos finalizar com aquele louvor poderoso, que a equipe de louvor já preparou. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Levanta suas mãos, fala, Senhor Jesus. Eu quero estar alinhado com a Santa Trindade, com os nossos apóstolos, alinhado com esta igreja, para viver esse grande mover de Deus, que já chegou nesse local e vai se expandir, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Nós iremos viver um tempo único, memorável em nossas vidas, porque aprove o Senhor, é da vontade do Senhor, e nós queremos estar, Senhor, alinhado com os céus, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nesta casa, nesse tempo do fim. Em nome do Senhor Jesus. Fala, Senhor, a tua palavra diz que o exército dos sírios bateram em retirada, porque o Senhor enviou um exército celestial de anjos, e eles bateram em retirada. Senhor, nós cremos que tem muitos anjos conosco, anjos nesta casa, anjos que vai nos acompanhar durante esses próximos dias, esses próximos meses, até os últimos dias nossos nessa terra. Esses anjos poderosos do Senhor estarão conosco, porque a tua palavra diz que os anjos estão a serviço do reino de Deus, para aqueles que vão herdar a vida eterna. Eu me aproprio desse tempo favorável. Eu creio, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que juntos nós iremos entrar para a história do cristianismo nesta geografia, alcançando milhares de latinos, de hispanos, de americanos, famintos pela tua glória, pela tua presença nesta casa, Senhor, e o nome do Senhor será glorificado, será exaltado. Vamos te adorar, Senhor, nessa noite, porque ninguém pode impedir os planos do Senhor. Não tem porta, não tem ferrolho, não tem nada. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Vamos adorar o Senhor.